Agora, galera, a gente vai para um exercício muito importante, certo? Porque é um exercício, como a gente vai perceber logo mais, que ele requer muita atenção, certo? Porque a gente vai usar também alguns conhecimentos de geometria, tendo em vista que a gente está tratando de um cubo, certo? E quando eu falo de geometria, é real, porque a gente vai ter que trabalhar com diagonal de quadrado, diagonal de cubo, certo? Para determinar a força resultante na carga que vai se concentrar no centro do nosso cubo. Mas, bom, vamos ler o enunciado. Questão 24, como aqui está azulzinho, é a questão 24 dos exercícios propostos, certo? É uma questão da PUC. Em cada um dos vértices de uma caixa cúbica de aresta L, então cada lado mede L, foram fixadas cargas elétricas de módulo Q, certo? Então cada uma tem módulo Q, por mais seja positiva ou negativa, mas isso vai fazer total diferença na análise vetorial, certinho? Cujos sinais estão indicados na figura. Sendo K a constante eletrostática do meio, o módulo da força elétrica que atua sobre uma carga pontual de módulo 2Q, ou seja, a carga tem 2Q e não Q como as outras aqui das arestas, colocada no ponto de encontro das diagonais da caixa cúbica é igual da cúbica é. Então a gente tem as nossas opções aqui de alternativas e vale ressaltar também ó, a localização da nossa carga de módulo 2Q, colocada no ponto de encontro das diagonais da caixa cúbica. Se eu traço todas as diagonais do meu cubo, eu vou ter, a gente vai ver na resolução do exercício depois, que o encontro de todas converge no ponto central do nosso cubo, certo? E calcular a distância entre cada aresta também, como é o ponto central, a distância entre cada aresta e o ponto central vai ser a mesma. Só que calcular esse ponto central não é tão trivial. Não é difícil, precisa de atenção, mas não é algo totalmente trivial e por isso que eu trouxe o exercício aqui para vocês. Bom, então vamos lá. Certo, então vamos para a resolução do exercício 24, certo? Dos exercícios propostos. E começando pela resolução do exercício, vale ressaltar que é um exercício um pouco trabalhoso, certo? Um pouco não. Dos exercícios que a gente já fez, pode-se dizer que ele é o mais trabalhoso, certo? Não que ele seja difícil, tanto que os que a gente resolveu não são com um caráter tão difícil assim, certo? Só que foram trabalhosos. E é o que o vestibular normalmente traz pra gente. A gente tem que trabalhar, certo? E acaba cansando muito e por isso que a gente tem que vencer as questões do vestibular pelo cansaço, mas não pela dificuldade, certo? Então, quer dizer, as questões vencem a gente pelo cansaço e não pela dificuldade. Mas enfim, vamos começar resolvendo esse exercício. Vale ressaltar que as cargas elas estão distribuídas ao longo dos vértices, certo? Desse cubo, certo? E que estão distribuídas a priori, aleatoriamente. E no centro do cubo, está localizada a nossa carga mais 2Q, certo? Vou colocar uma izinha aqui. Perfeito? Mais 2Q. E por que que a gente fala que ela está no centro? Porque, ó, a questão, ela traz pra gente é, o módulo da carga 2Q colocada no ponto de encontro das diagonais da caixa cúbica, certo? Então, se a gente traçar as diagonais da caixa cúbica, certo? Tem mais ou menos um risco aqui que eu fiz meio apagado. A gente observa que o encontro das diagonais dá exatamente no centro do cubo, certo? Então, beleza. Vamos ao que interessa, que é resolver esse exercício. A gente vai partir do pressuposto que vamos ter que utilizar de um conceito muito importante que a gente aprendeu nas nossas aulas, que é o princípio da superposição. Por quê? Eu quero o módulo da força, certo? Da força resultante na carga mais 2Q. Só que existe um monte de carga distribuída ao longo da minha carguinha mais 2Q que está no centro, certo? Existe um monte de carga. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular a força que cada carga pontual exerce na minha carga central, certo? E fazer a soma, fazer o somatório, como o nosso princípio da superposição traz, certo? Então, aqui o exemplo é a força causada em 1
pelas N partículas, certinho? E o que a gente precisa determinar, as coisas que a gente precisa determinar para para calcular força. Primeiro, a gente pode pegar a segunda parte do exercício aqui, que é o cálculo da força, só para a gente ver a equação utilizada, que é a lei de Coulomb, certo? Então, a gente usa a lei de Coulomb para cada carga e a força exercida por cada carga na nossa carga central, certo? E para isso, ó, o que a gente vai precisar? Da distância, certo? E a distância nesse exercício é algo de extrema importância porque não é tão trivial de ser determinada, certo? A distância desse exercício, como é o ponto central aqui do nosso cubo, certo? Do nosso cubo de lado L, a gente precisa fazer alguns procedimentos para determinar essa localização, certo? E qual é a distância de cada carga em relação à carga central. Tendo em vista que, como é um cubo e a carga mais 2Q se dispõe exatamente no centro, todas as distâncias de todas as cargas até a carga central vão ser a mesma, certo? Mas vamos lá, como que a gente determina a distância entre cada carguinha e a carga central? Bom, vamos lá. Primeiro a gente começa fazendo um desenho. Eu desenhei essa face aqui do cubo, certo? Essa face, ó, as 4 cargas, tudo lá do L. Isso é meio que um retângulo, mas vamos considerar que esse L é igual a esse L, é igual, tudo é igual, certo? Não é o desenho que vale a ideia. Mas enfim, tentei fazer o melhor possível. Beleza, eu desenhei essa face do cubo aqui em perspectiva, porque esse ponto é a nossa carga central, mais 2Q, certo? E aqui, ó, dá para perceber que se eu pego a carga central e projeto ela nesse plano aqui debaixo do cubo, certo? A gente vê que ela vai bater justamente no centro, certo? É justamente como eu desenhei aqui, bate exatamente no centro. E a distância entre esse ponto central, certo? A distância desse ponto central até um dos vértices, é a metade da diagonal da face do quadrado aqui de baixo. Vocês concordam comigo? Certo? Porque, ó, eu tenho esse quadradão aqui embaixo. Eu tenho esse ponto central do quadrado, que é a projeção do meu ponto aqui do central do cubo. Então, se essa é a diagonal da face do quadrado, esse ponto é a metade dessa diagonal, certo? Perfeito? Que eu chamei aqui de x. E a distância que eu quero determinar é A, que eu chamei de A, que é a distância entre um vértice até o ponto central do cubo, onde está a minha carguinha mais 2Q, certo? E então a gente percebe que isso é um triângulo retângulo, então a gente precisa fazer, certo? A soma dos quadrados dos catetos, ou seja, achar a hipotenusa, certo? Por Pitágoras, e determinar assim essa hipotenusa, que é a nossa distância a ser utilizada no decorrer do exercício, certinho? Bom, então vamos lá. Essa distância, a gente já começa indo para outro desenho, porque é esse x aqui, que é a metade da diagonal do quadrado da base do cubo. Ó, eu desenhei aqui embaixo para vocês verem. Eu tenho nesse quadrado aqui, certo? Nesse quadrado de baixo. Eu também tenho que os lados são L, certo? Como eu desenhei aqui, certo? E a hipotenusa valendo x, ele está contido aqui no nosso desenho em perspectiva, perfeito? E para calcular essa hipotenusa, que é o valor de x, basicamente é só fazer a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, x ao quadrado é igual a l ao quadrado mais l ao quadrado, que é igual a 2l ao quadrado, perfeito? Tirando a raiz do x para a gente determinar essa hipotenusa, passa a raiz de 2, raiz de 2l ao quadrado, faltou um quadradinho aqui, perfeito? Raiz de 2l ao quadrado, o quadrado do L some com a raiz de 2 continua a raiz de 2, porque é um número fracionário, certo? Um número todo quebradinho. E a gente chega aqui, a diagonal do quadrado do quadrado é L raiz de 2, certo? Por esse procedimento. Só que
A posição que a gente quer é a posição de projeção da nossa carga mais 2Q, que está no centro do cubo. Então, a posição é justamente no centro do quadrado. Então, como a diagonal equivale ao inteiro e a metade equivale ao centro que a gente quer, eu divido pela metade, ou seja, divido por 2. Então, esse é o valor de x. L raiz de 2 sobre 2. Perfeito? Beleza. Então, agora, com x em mãos, eu preciso só aplicar Pitágoras novamente, agora nesse triângulo retângulo de cima, para determinar o A e assim determinar a nossa distância para calcular a força. Certinho? Então, vamos lá. Aplicando a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, A ao quadrado é igual a L sobre 2 ao quadrado mais x ao quadrado, sendo que x é isso que eu acabei de determinar, certo? Isso aqui que eu falei para vocês. Substituindo x, então, é L raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, certo? Manipulando, aplicando o quadrado em cada termo, certo? Fica L ao quadrado sobre 4, 2 ao quadrado 4, certo? Mais 2L ao quadrado sobre 4, certinho? Tendo em vista que o raiz de 2 sumiu com o quadrado aqui nessa posição e o 2 foi elevado ao quadrado. Então, aqui eu faço a soma a soma de frações, certo? Como a base aqui é igual, mantenho 4, 4 dividido por 4, 1 vezes L ao quadrado. Mais, que eu estou fazendo uma soma, certo? Mais 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 2L ao quadrado, 2L ao quadrado, nos resultando a 3 sobre 4L ao quadrado, certo? Beleza. Agora aplicando a raiz, porque o A está ao quadrado, aplicando a raiz no outro lado, eu fico com, deixando a raiz em cada termo, certo? Eu fico com raiz de 3 sobre raiz de 4 vezes raiz de L ao quadrado. O quadrado do L some, certo? Raiz de 2 é igual a 2. Raiz de 3 se mantém porque é um número fracionário, certinho? Então, a gente chega no resultado de A, ou seja, a distância que a gente quer, igual a raiz de 3 sobre 2L, tendo em vista que L é o lado de cada aresta do nosso cubo. Beleza? Bom, vamos agora calcular a força resultante na nossa partícula mais 2Q, certo? Na nossa partícula positiva mais 2Q. Bom, tendo em vista que todas as partículas elas estão distantes a uma distância igual para as 4 cargas, certo? A gente volta aqui no nosso desenho. Ó, todas as partículas elas estão distantes a mesma distância da nossa carga mais 2Q. Então, como elas são iguais em módulo e possuem distâncias iguais, certo? Eu posso utilizar a simetria, certo? E como elas possuem em módulo a mesma quantidade de carga, posso utilizar a simetria, calcular a força resultante para uma única carga, certo? Porque eu quero o módulo da carga. E depois fazer a soma aqui, como traz a superposição de força, fazer a soma de cada força resultante em mais 2Q, certo? A gente vai perceber que após fazer a equação para determinar o módulo da força, certo? Para determinar o módulo da força, a gente vai ter que, aqui como a gente vê no princípio da superposição, a soma não é só modular, não é só a intensidade de cada força, é a soma vetorial. Então, a gente precisa determinar quem são os vetores resultantes, certo? De cada força, da força exercida por cada carga da nossa carga mais 2Q, para ver quantas forças eu vou ter que somar no final, certo? Porque às vezes uma cancela com a outra, força que uma exerce cancela com a força que outra exerce, e talvez a gente não multiplique por 8, certo? Beleza. Então, ó, vamos utilizar a lei de Coulomb para calcular o módulo da força resultante de uma única carguinha, certo?
Então, como eu já pude dizer antes, 8 cargas cujo módulo das cargas são iguais, certo? São dispostas em cada vértice do nosso cubo, utilizando a equação de Coulomb, certo? Onde aqui é a constante elétrica, a, o valor de cada carga, que são cargas genéricas, certo? Dividido pela distância ao quadrado. Tendo em vista que a nossa distância é igual a A, certo? Esse Dzinho é igual a A, lá obtido anteriormente, que é igual a raiz de 3 sobre 2L, perfeito? Então, começando a desenvolver a nossa equação, a gente tem que o módulo da força resultante, o módulo da força de uma única carga é igual a K vezes Q vezes 2Q, tendo em vista que a carga central é igual a 2Q. É dividido pela distância, que aqui a gente colocou o valor de 3 sobre 2L ao quadrado, certo? Bom, o que eu fiz aqui? Q vezes Q ao quadrado, vezes 2, a constante que acompanha esse Q ao quadrado. Perfeito. Continuando no desenvolvimento da equação, eu só abri esse quadrado aqui, certo? Distribuindo ele para todos os termos. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o quadrado elevado a 3 sobre 4, certo? Que vai passar a ser raiz de 3 ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado, que vai ficar 3 sobre 4, certo? Tendo em vista que eu não coloquei aqui, só que 3, raiz de 3, vamos colocar no cantinho aqui, ó. Raiz de 3 ao quadrado, a gente cancela a raiz com esse ao quadrado, certinho? Beleza. Continuando, passei o L ao quadrado, certo? Então, o módulo da força vai ser igual. O que a gente tem aqui, nesse lugar? A gente tem uma outra divisão, certo? Então, a gente tem 3 termos. O que a gente pode fazer nessa condição aqui? A gente pode manter o K, manter o 2Q ao quadrado, que está aqui no nosso numerador, certo? E qual o procedimento que a gente toma relacionado a esse denominador todo, que também tem um numerador e um denominador? A gente multiplica esse numerador da primeira fração pelo inverso do denominador, certo? Então, multiplica o numerador da primeira fração pelo inverso do denominador. Então, o que a gente vai ter? Quem que está aqui em cima? É o 3L quadrado, certo? Aqui no numerador do denominador. Olha que confuso. Dividido por 4. Tudo isso dividido por 4. Então, o inverso disso vai ser 4 dividido por 3L ao quadrado, perfeito? Então, o numerador da nossa primeira fração se mantém e multiplica pelo inverso da fração abaixo. Então, o inverso, como eu disse, é 4 sobre 3L ao quadrado, perfeito? Então, fazendo a multiplicação, aqui 4 com 2, 8, k, que é o quadrado, que se manteve, dividido por 3L ao quadrado. Olha que belezinha. A gente tem o módulo da força exercida por uma carga da nossa carga central, certo? Então, módulo da força de uma única carga que atua em 2Q, certinho? E agora, meus amigos, a gente chegou num resultado muito importante mesmo, só que agora a gente precisa saber por quanto que a gente tem que multiplicar, tendo em vista que a gente tem um monte de carga distribuída aqui no nosso exercício, certo? No nosso cubo, no caso, certinho? Então, a gente tem que fazer o diagrama de corpo livre, certo? Tem que desenhar, esses exercícios são muito importantes porque a gente tem que desenhar da nossa carguinha mais 2Q. Aqui a gente tem a nossa configuração, certo? É a mesma configuração do exercício. E qual que é a diferença dessa configuração aqui? Todas as diagonais, certo? Todas as diagonais, elas estão pontilhadas aqui a sua linha de força, certo? Porque em cada diagonal tem uma carga e cada carga exerce uma determinada força na nossa carga central de mais 2Q, certo? Então, a gente tem que fazer análise vetorial porque a gente vai perceber que algumas vão se cancelar. E cancelando, eu não preciso colocar ela na soma do módulo da força resultante final, porque essas forças que vão se cancelar vão acabar dando zero, certo? Então, vamos lá. Partindo da primeira diagonal a ser considerada, vai ser essa um pouquinho mais difícil de ver,
com essa daqui. Essa diagonal vai ser considerada, certo? A gente tem um tracejado aqui, tá quase colado aqui com uma aresta. A gente tem essa diagonal aqui, opa, que vem até aqui, certo? E o que que acontece? A minha carga central é de mais 2Q. E as cargas dos vértices dessa diagonal são menos Q, certo? Então, ó, olhando agora para a minha carga central. A carga menos Q vai exercer uma força de atração em mais 2Q. Então, ó, a força de atração na linha que une as cargas em questão, certo? Eu desenho um vetor de aproximação, que é a força resultante que menos Q causa em mais 2Q, certo? Analogamente, para outra extremidade, a mesma coisa, perfeito? Então, eu tenho... Então, no caso aqui dessa diagonal, dessas duas cargas negativas que exercem uma força de atração em relação à minha carga mais 2Q posicionada no centro, eu vou ter na mesma linha de força, certo? Na mesma linha de força, eu vou ter duas forças atuando na mesma direção em sentidos exatamente opostos, com a mesma intensidade. Então, o que acontece é que eu posso cancelar essas forças, certo? Beleza, então aqui a força atuante dessas duas cargas menos Q na minha carga mais 2Q centrada no meu cubo é igual a zero. Vamos partir para outra diagonal, certo? Mais Q e mais Q dessas duas diagonais, dessa diagonal, dessas duas cargas positivas, certo? Então, o que que vai acontecer? São cargas positivas, então vão causar uma força de repulsão na minha carga mais 2Q centrada no meu cubo, certo? Então, olhando para essa carga de cima, ó, eu tenho uma linha que une as duas cargas, que também vai unir, já que é uma diagonal, então pertencem à mesma reta, certo? Todas essas três cargas. Então, olhando para essa de cima, eu posso ver uma força de repulsão sendo originada, certo? Que mais Q aqui de cima gere mais 2Q aqui do centro, certo? E, analogamente, existe uma força de repulsão sendo exercida por mais 2Q aqui de baixo na minha carga central, certo? Como mais Q e mais Q têm o mesmo módulo, certo? O mesmo módulo e mesma carga, vão causar a mesma força e intensidade na minha mais 2Q. Só que elas vão ser iguais em módulo, direção, só que ó, o sentido das forças são contrários. Sentido das forças ao contrário, com mesma intensidade e direção, eu posso ir lá e cortar, certo? Analogamente, ó, eu tenho essa é a mais difícil de ver, eu acho. Essa carga menos Q com essa carga menos Q dessa diagonal aqui, certo? Vão ocasionar força de atração, certo? De mesma intensidade, tendo em vista que as cargas são iguais, certo? Na carga mais 2Q. Então, aproximação com aproximação análogo, consigo cortar. Opa, então até agora a força resultante na nossa carga mais 2Q central é igual a zero. Até agora eu não tenho força nenhuma atuando ali, uma força resultante atuando. Todas estão se cancelando. Então é como se ela não sentisse força necessariamente sendo atuada nela. Mas quando a gente vê essa diagonal aqui, onde tem um menos Q, tem um mais Q, onde as cargas são opostas, a gente observa que aqui a gente tem a linha de atuação de forças, certo? Que representa também a diagonal do nosso cubo. E vamos olhar para a carga menos Q e para a carga mais 2Q aqui do centro. A gente observa que nessa linha de atuação de forças vai aparecer uma força de repulsão eletrostática, de atração eletrostática, perdão, sendo exercida pela carga menos Q na carga mais 2Q. Então eu desenho o vetorzinho se aproximando da carga menos Q, certo? E aqui de baixo, olhando na linha que une as duas, eu tenho a carga mais Q, certo? Que vai causar uma força de repulsão na minha carga positiva, certo? Que eu desenho, ó, repulsando, ó. Então, tá indo longe para a carga mais 2Q. Essa é a força que a carga mais Q exerce na mais 2Q. Então, a gente observa que elas estão apontando na mesma direção e no mesmo sentido da linha que une as cargas, certo? Então, nesse caso, vai acontecer a soma dessas duas forças e não o cancelamento delas, que é o que acontece em todas as outras, certinho? Então, o que acontece? Eu tenho duas cargas
que causam uma força de origem eletrostática na minha carga central, que, no caso, não vão se cancelar e vão ser responsáveis por existir uma força sendo atuante nessa minha carga mais 2Q, certo? Então, como a força que menos Q exerce e a força que mais Q exerce são iguais em módulo, certo? A gente só viu que difere em sentido, certo? Porque a direção também é a mesma, e difere em sentido é o que dá esse caráter de somatório, que vai aparecer uma força resultante, certo? Então, após a gente determinar a força de uma única partícula, a gente multiplica por 2, tendo em vista que são duas forças que estão sendo atuantes, certo? Que estão sendo resultantes no nosso diagrama. Então, multiplicando essa resposta toda por 2, no caso eu multiplico esse 8 por 2, vai dar 16, a constante vezes as cargas, que são iguais, por isso estão ao quadrado, dividido por 3, L ao quadrado. E isso vai nos resultar, certo? Em F, é o módulo de F, o módulo da força em 16 sobre 3K, que é ao quadrado sobre L ao quadrado, certinho? Então, vale ressaltar que é muito importante a gente levar em consideração o diagrama de corpo livre, certo? Sempre desenhar. Olha quanto desenho eu fiz aqui no meu... para determinar o cubo e as condições, certo? Porque a distância não foi tão trivial de ser determinada, certo? Então, é bom a gente prestar atenção em todos os detalhes do exercício para que a gente chegue na resposta. E no caso, a resposta é a letra C, certinho? É a letra C de corno. E assim a gente encerra a aula de exercícios. Certinho? Muito obrigado, galera. Até a próxima.